Bom dia a todos. O painel de hoje tratará de algo sumariamente muito importante. Os direitos sociais dos trabalhadores, riscos iminentes. Tá? Temos aqui na mesa a presença de duas excelentes palestrantes que irão trazer para nós muitas e muitas informações. Até adiantamos a elas que já tem perguntas feitas aqui. Tá? O pessoal já está com muitas perguntas mesmo. Tá? Então, apresentando a vocês, tá? Temos a doutora Adriane Bramante de Castro Ladetim, é advogada militante na área do direito previdenciário desde 93, formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, coordenadora do curso de pós-graduação da ATAME, pela Universidade Cândido Mendes, em Brasília e Goiânia. Professora convidada nos cursos de pós-graduação das seguintes instituições: Escola Paulista de Direito em São Paulo, Rede LFG, Instituto de Ensino Damásio de Jesus, PUC Paraná, IDS América Latina, Rio de Janeiro, JusPodium Bahia, dentre outras. Vice-presidente e diretora de cursos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Membro efetivo da Comissão de Previdência Social da OAB São Paulo. Membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Previdenciário, da editora Lex Magister. E nossa palestrante de hoje. Também teremos a imensa satisfação de ouvir a doutora Magda Barros Biavaschi, desembargadora aposentada do TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com formação pedagógica pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Economia Aplicada pelo Instituto da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutora em Economia Aplicada pela Unicamp. Desde 2009, integra o corpo de pesquisadores colaboradores do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. É professora de Direito do Trabalho, com vários artigos publicados, tanto na área do Direito do Trabalho, como na preservação das fontes produzidas pelo Judiciário Trabalhista. Tem experiência na área de direito, com ênfase no direito do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, fundamentos, princípios e fontes, direito e economia, justiça do trabalho, direitos sociais fundamentais. O dia começou animado, ontem terminou bastante emocionado, foi um dia bastante intenso e pelo petisco que nós acabamos de apresentar, promete ser um dia maravilhoso. Com vocês, as professoras, convidamos então, primeiramente, professora doutora Adriane. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou muito feliz de poder participar desse evento. Agradeço muito o convite do Cinesp. Cumprimento a professora Marilva, que me convidou, a professora Ana Maria pela receptividade, a professora Razona e todas as outras pessoas que vieram me cumprimentar. Muito obrigada. O tema que coube a mim é um tema muito caro, porque fala dos direitos sociais, dos nossos direitos sociais, dos seus direitos sociais. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, politicamente falando, socialmente falando, assistindo ao desmonte dos direitos sociais. E nós não podemos deixar, né, pessoal, que isso aconteça. Então, nós temos que mostrar a nossa força, nós temos que mostrar que nós, como povo, temos a voz. E é isso que a gente vai conseguir, com isso, a gente vai conseguir mudar o rumo desse país. O que a gente vai falar efetivamente nesse momento? Os direitos sociais dos trabalhadores e os riscos iminentes. Eu vou focar aqui na questão das aposentadorias especiais, focando um pouquinho na aposentadoria do educador, do professor e as reformas que vêm sendo apresentadas ao Congresso em relação a isso, tá bom?
Eu trouxe aqui a frase que foi colocada no folder de divulgação desse evento, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: subjacente ao debate sobre a Previdência, desenrola-se um ataque perverso aos direitos dos trabalhadores, tais como as restrições à aposentadoria especial e o processo de desconstrução desse aparato de proteção social, que são os direitos dos trabalhadores elevados à condição de direitos sociais fundamentais. Os nossos direitos, os direitos sociais, estão focados na Carta Magna, na nossa Constituição Federal, como cláusula pétrea, e são a esses direitos que estão querendo acabar. O que nós temos em relação às aposentadorias, especialmente? Nós temos hoje, vocês assistem há muitos anos, todo governo que entra quer mudar a aposentadoria, não é? Todo governo que entra, nós assistimos desde 98, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, e emenda 20 em 98, emenda 41 em 2003, emenda 47 em 2005, e aí vem outro governo, e vai chegar o próximo governo e vai querer mudar de novo, porque não vai resolver o problema. Porque cada um que vem quer reformar, faz uma coxa de retalhos, não discute com a sociedade as alterações. E por que a aposentadoria é esse foco de mudança? Por causa desse ponto aqui, olha. Qual é o risco da aposentadoria por tempo de contribuição? Porque todo benefício previdenciário está atrelado a um risco. Por exemplo, você fica doente, tem uma incapacidade parcial, você vai receber uma incapacidade temporária, vai receber um auxílio-doença. Você tem uma incapacidade permanente, vai receber uma aposentadoria por invalidez. Você tem uma maternidade, vai receber um salário maternidade. Então, para cada risco que impede você de trabalhar, a Previdência vem e te concede um benefício. Qual é o risco da aposentadoria por tempo de contribuição? Eu posso dizer que uma professora com 50 anos de idade está incapaz para o trabalho? Ou com 55, um professor? Ou com 60 anos? Incapacidade para o trabalho, não. Então, é justamente esse o ponto de sempre ser necessária a reforma, porque não há um risco desse ponto de vista de uma incapacidade física para o trabalhador. Nós temos, sim, uma incapacidade do ponto de vista social. Falta emprego, falta saúde, falta educação, inúmeras condições de trabalho. Falta segurança jurídica. Falta segurança no sentido de você ter o direito a um benefício após tantos anos de trabalho, onde a Previdência viria como um seguro, como um prêmio pelo tanto de trabalho, de anos de contribuições. É justamente esse o ponto que eu queria trabalhar. E quando a gente fala dessa questão de aposentadoria, quais são as aposentadorias concedidas atualmente com critérios diferenciados? Porque nós temos a aposentadoria comum, que ela hoje, no regime geral, é concedida a 35 anos homem, 30 anos mulher sem idade mínima, e no regime próprio, 60 anos o homem e 35 de contribuição, e a mulher 30 anos e 55 de idade. Nós temos esses dois regimes que tratam da aposentadoria comum. Mas dentro dessas aposentadorias, nós temos aquelas aposentadorias que não podem ter o mesmo tratamento. Por quê? Porque o trabalho exige maior esforço. Porque o trabalho o expõe a agentes nocivos. Porque o trabalho é extremamente penoso. E você permitir que o trabalhador continue naquela atividade por muitos anos vai impactar na saúde desse trabalhador. Então, é pensando nesse trabalhador que a Constituição Federal assegura direitos diferenciados a algumas categorias, vamos chamar de categorias, alguns trabalhadores e servidores em condições especiais de trabalho. Quais são esses? Nós temos hoje a aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria especial, e vocês também chamam de especial, mas essa aposentadoria é diferente da aposentadoria especial do professor, por exemplo. Ela é uma aposentadoria
focada na exposição a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. Exposição ao ruído, exposição ao calor, uma temperatura excessiva, exposição a agentes biológicos, o pessoal da enfermaria, de hospitais, exposição a agentes químicos, hidrocarbonetos, benzeno, asbestos, amianto. Esses trabalhadores, a Previdência destina a eles hoje um benefício de 25 anos, seja homem ou mulher, quando eu provo essa exposição a agentes agressivos nocivos prejudiciais à saúde. Não há uma idade mínima e não há aplicação do fator previdenciário, que é aquele redutor que é aplicado hoje obrigatoriamente nas aposentadorias por tempo, e do professor do regime geral. Quando o segurado exerce atividade especial, não por todos os 25 anos, por exemplo, ele tem um fator de conversão. Ele, por exemplo, trabalhou 10 anos numa atividade especial, ele converte, o homem vai para 10, de 10 vai para 14, a mulher vai para 12, ele aumenta o tempo de contribuição quando ele não tem todo o período exposto a agente nocivo. Então, essa é uma condição especial de uma aposentadoria. Essa aposentadoria especial, o que a reforma da Previdência está querendo mudar? No relatório, na PEC, na redação original da reforma, eles estão querendo colocar uma idade mínima de 55, queriam colocar uma idade mínima de 55 anos, 10 anos a menos em relação aos 65, que seria a regra permanente, porque a PEC trouxe, ela unifica a aposentadoria por idade com a tempo de contribuição. Enquanto que hoje nós não temos aposentadoria com idade mínima, a PEC coloca todo mundo com 65 anos, homem ou mulher, e 25 de contribuição. E o relatório que foi apresentado a semana passada pelo deputado Arthur Maia, ele altera a idade da mulher de 65 para 62, e o homem fica com 65 e exigindo os 25 anos de contribuição. Nessa aposentadoria especial, ele passa a exigir 55 anos de idade no mínimo, 5 anos a menos de contribuição, então, se são 25, 20 anos. Passa a exigir essa palavrinha aqui, que vai gerar toda a diferença, que é a palavra efetivamente prejudicial à saúde. O que significa? Eu vou ter que provar que o trabalhador teve um dano à saúde. Eu vou ter que provar que os EPIs foram ineficazes. Ou seja, uma aposentadoria especial que hoje dificilmente a gente consegue lá na agência do INSS, por exemplo, vai ficar quase impossível de se conseguir esse benefício. Primeiro que, por exemplo, eu posso ter um mineiro de subsolo que aposenta com 15 anos, ele vai ter que continuar como mineiro por mais 10 anos, 15 anos, até que ele atinja a idade mínima para conseguir se aposentar. Então, nós estamos falando de saúde. Não está sendo feita uma análise técnica sobre o ponto de vista da saúde, o quanto que o trabalhador será prejudicado na sua saúde se ele continuar nessa atividade. Não é assim que se faz essa reforma. O que traz o relatório? O relatório apresentado a semana passada, ele diz que vai permanecer essa aposentadoria especial que nós temos hoje na Lei 8.213, até que seja publicada uma lei complementar que vai tirar todos esses direitos e colocar a idade mínima e tempo mínimo e toda essa situação. A conversão acaba. Então, se eu trabalhei, por exemplo, 15 anos numa atividade especial, não consegui completar os 25, fui demitido, fui mandado embora, esses 15 anos trabalhados sob condições especiais não serão tratados de forma diferenciada. Eu tive um prejuízo à saúde, mas eu não terei um benefício, uma contagem diferenciada por esse tempo que eu trabalhei exposto a agente nocivo. Então, isso é uma grande preocupação. Dentro das aposentadorias diferenciadas, nós temos a aposentadoria do deficiente, que foi uma super conquista. Acabou de sair, a lei complementar do deficiente é de 2013. Nós estamos aí ainda engatinhando na aposentadoria do deficiente, e ela já se mostra da porta para fora, né? O deficiente com direitos assim extremamente reduzidos. A lei atual, que foi aprovada recentemente, ela traz aposentadoria com 2, 6 ou 10 anos a menos, se eu tenho uma deficiência grave e eu sou um homem. Enquanto minha aposentaria comum com 35 anos, o deficiente homem com deficiência grave vai se aposentar com 25 anos.
o homem com deficiência moderada seria com 29 anos, obrigada, e com deficiência leve seria com 33 anos. Então, reduz 2, 6 ou 10 anos em relação ao tempo comum. Também não aplica o fator previdenciário. O que a PEC traz? Essa aposentadoria do deficiente com idade mínima de 55 anos e 5 anos a menos de tempo de contribuição só. Assim, muda completamente o contexto. Aí fica pior. Nada tão ruim que não pode piorar, né? O relatório apresentado a semana passada, limite de redução da idade e redução de tempo de contribuição ficará por lei complementar. Mas a regra de transição, gente, a regra de transição, 35 anos, homem ou mulher deficiente. Presta atenção. Deficiência leve, deficiência moderada e deficiência grave. Enquanto a mulher aposentava numa deficiência leve com 28 anos, foi para 35. O homem de 33 foi para 35, mas a mulher com 28 foi para 35. Coloca todo mundo em pé de igualdade, não cria nenhuma diferença entre a deficiente e o deficiente. E nem, a gente estava discutindo isso, quando saiu a lei do deficiente, eles não criaram uma regra diferenciada para a deficiente professora. Colocou também na mesma situação de qualquer outro deficiente. E ainda tem a situação da penosidade da atividade. Enfim, ficou muito pior do que nós tínhamos ali na PEC. Não sei o que é pior aqui, mas a lei do deficiente, da aposentadoria do deficiente, ficou bastante complicada. A aposentadoria do professor. E aqui, pessoal, vamos falar de professor quando a gente fala de gestores de educação em linhas gerais, tá? Enquadra-se, qual que é o risco social? É uma aposentadoria diferenciada? É. Por quê? Porque trabalha todo um contexto de penosidade, desgaste emocional, a questão nem é tanto do GIS, é muito mais do que isso. É a questão psicológica, a questão emocional, o estresse, o trabalho em casa, o preparar o material, o corrigir, o dia a dia, a periculosidade. Tem muitas escolas em situações, em comunidades muito difíceis, que não tem segurança, tem professor que morre na sala de aula, enfim. Todo esse contexto de atividades, de uma atividade penosa. Então, o risco aqui existe sim, e o risco é a penosidade da função em linhas gerais. Nós tínhamos essa aposentadoria especial dentro daquele contexto da aposentadoria especial que eu mencionei a vocês agora há pouco. Mas a emenda 18 de 81 elevou o direito do professor a status constitucional. Enquanto estava na lei, era uma coisa. Depois a emenda 18 de 81 elevou o professor a status constitucional, dando a ele o direito constitucional de uma aposentadoria. Isso foi uma super conquista, reconhecendo toda essa questão diferenciada do professor, os 25 anos de magistério, 30 anos para o professor e 25 para a professora, enfim. Só que a Constituição de 88 trouxe essa questão do magistério também, a emenda 20 manteve, só que a emenda 20 retira, e aí a doutrina fala muito isso, retira a aposentadoria do professor universitário e permite só a aposentadoria do professor do ensino infantil, fundamental e médio, né? Mas retira aí o professor universitário dessa categoria especial, entre aspas, e cria uma transição para aquele que ainda quisesse se aposentar por aquele modelo antigo de professor universitário, pudesse fazer com uma regrinha aí de conversão de tempo. Nós tivemos também uma lei, a 11.301 de 2006, que deve ser de conhecimento de vocês, com certeza, que amplia o conceito de professor, porque o professor não é só aquele da sala de aula, né? Mas aí nós temos também incluídas, além da docência, as de direção, unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, incluídos aí no conceito de professor. Então, o magistério não seria só aquele magistério da sala de aula do GIS, mas também o contexto educacional dessa questão da escola. Mas essa lei teve uma ADIM, e o Supremo Tribunal Federal editou essa súmula 726, dizendo que
Para efeito de aposentadoria especial do professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, salvo a de diretor. Então, reconhece aí o diretor só como tendo essa questão especial, e aí isso se discute ainda na justiça muitas coisas nesse sentido. Tá? Nós temos, então, no regime geral, do regime do INSS, vamos dizer assim, 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria do professor, que é o B57, e a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o B42. Nesta daqui, eu não posso ter tempo comum, eu só posso ter período de magistério. Se eu tiver um tempo comum que é fora da atividade de magistério, eu entro nessa aposentadoria. Então, aqui, dentro, por exemplo, da mulher dos 25 anos, ela vai se aposentar desde que ela tenha os 25 anos de magistério. Se eu incluir um período de secretária, um período de qualquer outra atividade que eu tive, eu não posso mais me aposentar aqui, vou me aposentar aqui, a não ser que eu tire aquele período comum que não é de magistério, da contagem, para poder dar os 25 anos. Mas vou falar? Posso falar? Não adianta nada, porque vai aplicar fator previdenciário nas duas, vai reduzir o cálculo das duas. Então, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Porque dá aposentadoria com todo um critério, 25 anos para a mulher, 30 para o homem. Nossa, que chique, que legal, que tudo. E aí, na hora do cálculo, tira, porque aplica o fator previdenciário. Então, dá com uma mão e tira com a outra. Essa matéria está em discussão no STJ, aguardando um posicionamento, mas preciso dizer para vocês qual vai ser o posicionamento? STJ? STF? Preciso dizer não, né? Então, a renda mensal do professor, isso aqui é do regime geral, 100% da média, né? Aplica o fator previdenciário e segue as regras normais de cálculo do benefício, pegando a média de julho de 94 até hoje. O fator previdenciário, não sei se vocês já conhecem, mas eu trouxe aqui essa fórmula louca, para ninguém entender mesmo, é de propósito. Tempo de contribuição vezes A, dividido pela expectativa de sobrevida, mais 1, mais idade, mais tempo, vezes A, dividido por 100. Gente, isso aqui é louco. O que vocês têm que saber? Ele reduz o valor do benefício de vocês. Em suma, é isso. Tá? O professor tem um tempinho a mais, porque ele tem um critério diferenciado, mas para poder dar o mesmo resultado redutor da aposentadoria. Então, uma professora, por exemplo, que se aposenta com 48 anos de idade, ela vai ter um fator de 0,52, vai reduzir 48% mais ou menos o valor da aposentadoria dela. Para ela pegar uma aposentadoria integral, ela tem que ter aí pelo menos uns 55, porque aí ela pega a fórmula 85-95, tá? Essa fórmula que eu falei para vocês já devem ter ouvido falar na fórmula 85-95, o pessoal fala assim, eu tenho que ter 95 anos. Não, você tem que ter 95 pontos, porque vai somar a idade com o tempo de contribuição, mas essa regra acabou de sair e já está indo embora. Não. Felizes aqueles que conseguirem se aposentar com a fórmula 85-95, porque ela permite a exclusão daquele fator previdenciário redutor para aquele que completa os pontos 85-95. Então, soma a idade com o tempo de contribuição e o professor também soma 5 pontos na idade para poder chegar no 85-95. Também tem um critério diferenciado, mas se não atingir os pontos, vai precisar aplicar o fator previdenciário de qualquer jeito. Essa aqui é a regrinha do professor, para efeito de aplicação do disposto nesse artigo. Para o magistério na educação infantil, fundamental e médio, será respectivamente 30 e 25 anos, tem que ter no mínimo 30 anos a mulher, 30 anos o homem e 25 a mulher, mais a idade acrescido de 5 anos para dar os pontos necessários. Tá? A aposentadoria, como que ela fica do professor com a reforma? A PEC diz que o professor ou a professora se aposentaria aos 65 anos, homem ou mulher, e 25 de contribuição. O professor vai estar babando na sala de aula com 65 anos, fala sério. Vai estar todo mundo com síndrome do pânico, com bipolaridade, tomando Rivotril de 50 miligramas, já louquinho, né?
No relatório da semana passada, o que o relatório coloca? Ele reduz a idade do professor, 60 anos, homem ou mulher, e exige 25 anos de tempo de contribuição. Vejam que aqui eu não tenho um diferencial, enquanto na regra geral eu tenho 65 anos para o homem e 62 para a mulher, trazendo um diferencial de idade entre homem e mulher. Na regra apresentada semana passada, não traz nenhum diferencial em relação à idade da mulher. O valor do benefício segue a regra geral. Como assim? 70 e aí, pessoal, o regime próprio segue uma regrinha diferente, porque depende de quando ingressou no regime. Antes de 98, antes de 2013, aí cada caso é um caso. Mas a regra geral que está sendo trazida agora é a seguinte. Na PEC, o cálculo era 51% mais 1% por ano de trabalho. Então, se eu tenho uma professora, por exemplo, com 25 anos, 51 mais os 25 vai dar 76%. Esse seria a média da aposentadoria dessa professora. A PEC, o relatório da semana passada, muda um pouquinho esse cálculo e traz 70% como o início de todo o cálculo, começa com 70%, aos 25 anos e aumenta 1,5% nos próximos 5 anos, do primeiro ao quinto ano, além dos 25, 2% do sexto ao décimo e 2,5% por ano do 11º ao 15º ano. Quem que vai trabalhar? Fala sério. 15 anos a mais para ganhar 30% de renda? Gente, vai deixar de receber 15 anos para receber 30% a mais? Hello, né? Ninguém em sã consciência vai fazer uma loucura dessa. Enfim, o que está sendo colocado é isso. A regra de transição também mantém para o professor do regime geral, que não tem idade mínima, 48 para a mulher e 50 anos para o homem. O regime próprio já tem uma idade mínima, né, que é 50 anos a mulher e os 55 anos o homem. No regime próprio, a PEC exige, na regra geral, 65 anos homem e mulher, 25 de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. No relatório da semana passada, 60 anos de idade, 25 de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. O valor do benefício igual ao do regime geral, 70% mais 1,5% a cada ano. Eu fiz uma tabelinha aqui da idade, não sei se vocês vão conseguir entender. Mas aqui, por exemplo, o homem começa com 55 anos, então assim, a PEC sendo aprovada, isso para o regime geral, a PEC sendo aprovada amanhã, por exemplo, isso vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, enfim. Mas, se ela for aprovada do jeito que está no relatório, quem for, por exemplo, se eu tiver um segurado com 34 anos e 10 meses e 50 anos de idade, pronto, já achei o caso. Você vai se aposentar só daqui a 5 anos, porque não tem 55 anos de idade, embora tenha 34 anos e 10 meses de tempo de contribuição. Porque a PEC já começa com uma idade mínima de 53 anos a mulher e de 55 anos para o homem. Assim, nunca tivemos idade mínima, agora eu já quero ter idade mínima de 55 anos amanhã e 53 anos o homem. E aqui a regrinha. Essa regra não é fixa, nada é tão ruim que não possa piorar. 2020, começamos a aumentar a idade. Parará, 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 até 2038, 65 anos. Então, se você, por exemplo, completou, digamos que você tenha 30 anos de tempo de contribuição. Vou fazer um exemplo aqui. Faltam 5 anos para você se aposentar, certo? Sobre os 5 anos, vai aplicar um pedágio de 30% do tempo faltante. Já achei outro caso aqui, da Rosana. 5 anos faltantes para os 35. Sobre os 5 anos, 30% vai dar um ano e meio a mais. Então, ela vai se aposentar com 36 anos e meio. 2017 mais 6 anos dá quantos? 2020.
Já está acabando o meu tempo. Você está pisando no fio. Faz a conta para mim. 2017 mais 6 anos, 2023. Bora lá. 2023 está aqui. Eu tenho que ter 57 anos. Se não tiver os 57, não vai conseguir se aposentar. Entenderam como é que é feito o cálculo? É mais ou menos assim. Gente, tem que estudar cada caso, tá? Mas é mais ou menos assim. Nada é tão ruim que não pode piorar. Esses 65 anos aqui, gente, cada vez que o IBGE aumentar um pontinho na nossa expectativa de sobrevida, estamos vivendo mais. Cada vez que o IBGE fala assim, olha, a gente está vivendo agora, não é 75,5, é 76,5, a idade aumenta para 66. Percebe? Isso aqui não é fixo, ele é flexível. Olha que legal, que emoção. Tem que ir para a rua? Tem que ir para a rua, gente. Tem que ir para a rua. Não tem condição de deixar, obrigada, de deixar dessa forma. Concordo que tem que ter reforma, eu concordo que tem que ter reforma, mas não desse jeito. Tem que discutir com a sociedade, tem que ser feita uma coisa técnica, não essa coxa de retalhos que o relatório, o deputado apresentou, ele não entende nada de previdência. Não tem sentido, nada do que está colocado no relatório tem sentido. É absurdo tudo que está colocado ali. A idade da professora, olha aqui o professor, começa com 50 anos, vai até os 60 na transição, a professora começa nos 48 e acaba aqui a do homem, mas a da mulher continua, porque vai até os 60 aqui, nem cabe mais aqui no 2040, coitadinha da mulher, a professora babando no Rivotril, 50 miligramas, aqui na sala de aula para poder se aposentar com que cálculo? Só Jesus na causa, gente, não dá. Como que fica o cálculo desse benefício? A média na reforma, na PEC, não tem regra de transição no cálculo. Todo mundo entra no bolo. Todo mundo entra no bolo. Média de julho de 94 para cá. Hoje nós temos na lei a exclusão de 20% dos menores salários. Por quê? Porque na nossa vida profissional, ninguém começa ganhando 5 mil reais, né? Ninguém começa. Você começa como estagiário, vai ganhando um pouquinho o salário mínimo, né? Vai aumentando, vai se profissionalizando, fazendo cursos, melhorando, fazendo faculdade, enfim, e vai melhorando a sua atividade profissional, o seu salário. Então, a lei hoje exclui 20% dos menores salários. O que a reforma traz? Tudo que é de ruim. 100%. Tudo que você contribuir na sua vida inteira vai entrar no cálculo da aposentadoria a partir de julho de 94, tá? Então, eu fiz aqui um cálculo, se fosse pela regra da PEC, R$2.000 vai receber 51% pela regra da PEC, mais R$25.520. Hoje, o cálculo mudou pelo relatório da semana passada. Como é que estamos? 70% aos 25 anos. Então, a professora vai começar, se ela quiser se aposentar com 25, pode. Desde que tenha idade mínima, pode. Mas ela vai pegar 70%. Para ela pegar 71,5, um ano a mais. Para ela pegar 73, 2 anos a mais. E assim vai seguindo até 40 anos de tempo de contribuição. Aí o Rivotril só não adianta. Vai ter que ter Rivotril, fluoxetina e todas as outras, os antidepressivos da vida. Não vai ser suficiente 40 anos para essa professora pegar, para esse professor ou esse segurado de geral, pegar 100% de renda. Essa é a realidade e vou falar para vocês. O deputado Arthur Maia, responsável pelo relatório, disse que não vai mudar uma vírgula do que já está no relatório, que vai ser aprovado do jeito que está na comissão. Então, cabe a nós discutirmos, porque isso é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, isso vai para a Câmara dos Deputados, isso tem que ser aprovado em 2 turnos. E eles têm que ter 2/3 de deputados, tem que ter um número suficiente, que é 300 e poucos, para aprovar isso daí. O que nós temos? Qual é a nossa parte? A nossa parte é procurar falar com cada deputado que vocês conhecerem. Aquele que votar a favor não volta. Votou, não volta.
a gente está fazendo um trabalho de que aquele deputado que votar a favor da Previdência não pode voltar para o Congresso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de mandar para o WhatsApp, colocar em sites, no Cinesp, em todos os sindicatos, em todos os lugares. Olha, esse aqui votou a favor, esse aqui está na lista do Fachin, não pode voltar para o Congresso. A gente tem que limpar esse país, colocar gente honesta, fora da política, né? E o que a gente pode concluir de tudo isso? Os direitos sociais, gente, os direitos sociais. Tudo que foi conquistado ao longo dos anos. Cláusula pétrea, direito da Constituição Federal. Tantos direitos, dignidade da pessoa humana, a penosidade, a insalubridade, a periculosidade, essas atividades com exposição a agente nocivo, a atividade dos educadores. A gente não pode deixar que os direitos sociais sejam sucateados dessa maneira. A gente precisa mostrar a nossa voz. Desprestigiar os professores é desprestigiar a educação como um todo. Porque se nós não prestigiarmos o professor da sala de aula, nós não vamos ter educação. E o problema não é a corrupção no Congresso. O problema é a corrupção dentro de casa. Começa com a educação dentro de casa. Começa com a educação na escola, na casa de vocês. A gente precisa trabalhar essa educação de uma forma geral. Não é porque eles roubam muito, mas 50 centavos que você tira da bolsa de alguém é de proporções diferentes, mas tem o mesmo sentido. E é isso que a gente precisa trabalhar com cada um que nós educamos. Os filhos, os alunos, os professores, toda a população. A professora passa a ter um benefício, é isso, flagrante no benefício, no cálculo do benefício. Olha aqui, ó. A professora aposenta com 70, o professor com 77,5. Enquanto hoje haveria um direito igual, 25, 30 anos, o mesmo cálculo, já sai disparado aqui uma desigualdade de professor com a professora, por exemplo. O comum, o 35 anos o homem, 87,5, 30 anos a mulher, 79,5. Então, já tem um diferencial aqui em relação a esse cálculo de aposentadoria. O econômico se sobressai em detrimento da saúde do trabalhador. A gente não pode deixar, tem déficit na Previdência. Eu imagino que o professor Eduardo ontem deve ter falado que não tem déficit, tem superávit. Ao longo de todos os anos, sobraram mais de 80 bilhões. E o que foi feito com esse dinheiro todo que sobrou? Não vou nem responder. Vamos engolir a resposta. Aspectos técnicos sobre a penosidade não são simplesmente ignorados. É isso que a gente precisa, pessoal. A gente precisa de estudo técnico do quanto prejudicial à saúde e ao trabalho dos educadores, dos professores, dos trabalhadores expostos a agentes nocivos, a ruído, a calor. Vocês já entraram numa metalúrgica? Numa laminação? Gente, aquilo é horrível. Você vai fazer o trabalho? Não, mas alguém tem que fazer. E tem que dar um incentivo para que ele faça esse trabalho, porque se ele não tiver incentivo, não vai fazer. Se o professor não tiver o incentivo de uma aposentadoria digna, ele não vai educar. Ele vai exercer, vai fazer outra profissão, vai fazer outra coisa. E é isso que a gente precisa. Trabalhar com essa questão técnica, reforma sim, mas não nesses termos que foram colocados aí, e não dessa maneira, não se faça reforma desse jeito, porque eu quero reforma, porque eu quero ser um governo reformista. E aí? E vai deixar todo mundo depois pobre? Todo mundo está pensando quanto que vai economizar. A Globo News, né? 800 bilhões e 600 bilhões, porque o relatório abriu um pouquinho espaço, e aí não vai mais economizar 800 bilhões, vai economizar 600 bilhões. Gente, e quantos bilhões de pessoas estarão na rua? Sem emprego, sem benefício, sem proteção social. Ninguém olha por esse ângulo dos direitos sociais, olham pelo ângulo da economia. Se trabalhassem a educação previdenciária, se começassem na escola a ensinar as pessoas a contribuírem e a importância da previdência, porque a gente vai ficar velho, isso é inexorável. As pessoas não pensam na velhice, as pessoas só pensam no hoje, nós somos imediatistas. Vamos trabalhar a educação previdenciária desde o início, começando da escola, sim, do ensino fundamental, ensinando os alunos a pagarem. Quem que vai querer pagar com essa reforma? Com essa previdência horrível? Ninguém. Então, está sendo feito, obrigada, já estou terminando.
está sendo feita de uma maneira às avessas à reforma. Coloca a gente para trabalhar. O problema é que a reforma da Previdência virou o centro das atenções. Se não tiver reforma, nada vai acontecer no mundo. Gente, não é assim. Daí a gente tem que gerar emprego, não é com reforma trabalhista tirando direitos, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. E é essa a ideia que eu venho colocar aqui para vocês. Para fechar, um quadrinho, eu tenho medo de dormir, porque irão alterar outra lei amanhã. E nós vivemos nessa insegurança jurídica. A gente planeja. Quantos de vocês aqui planejaram aposentar o ano que vem? Planejaram se aposentar daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Planejaram uma renda? Planejaram uma vida? Eu vou embora porque eu tenho um sítiozinho, eu tenho um planejamento. E o que vai acontecer? Vão ter que trabalhar mais. E qual é a segurança de vocês? De que quando vocês chegarem lá na frente, não vai reformar de novo? Nós não temos segurança jurídica nenhuma. Nós não temos segurança nenhuma de nada. É por isso que eu peço, clamo a vocês, que realmente estejamos à luta, saiamos à luta por um mundo melhor, por um Brasil melhor. Obrigada, pessoal, pela atenção. Após esse primeiro momento de tantas palavras e assuntos que nos deixam, ao mesmo tempo, apreensivos, também nos deixam sabedores e conhecedores do quanto é perversa a reforma que querem colocar para nós. Você colocou que alguém vai babar no Rivotril? No meu caso, eu já olhei ali, nem baba vai ter mais. Tá? Esse é o problema. Tá bom? Dando continuidade desse painel da manhã, a doutora Magda vai dar início à parte dela, tá? Para também trazer mais informações para nós e perguntas, né? Sim, vamos lá. Tá? Já estão chegando perguntas aqui. Já chegou pergunta aqui, tá? Quem que depois também quiser perguntas, já estiver querendo até adiantar a pergunta, pode trazer para nós aqui. Fica à vontade. Obrigada. Vou falar daqui. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, mesa. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, discutindo esses temas tão cruciais para a nossa vida e para a nossa sociedade brasileira, que dizem respeito ao roubo e ao sequestro dos nossos direitos, duramente conquistados, nesse país de mil e tantas misérias. Então, eu faço esse registro agradecendo a possibilidade de estar aqui com vocês. Recebi esse convite pelas mãos da Maria Alva e prontamente aceitei, porque nós temos um compromisso com o esclarecimento de todas e de todos do que significam essas reformas que estão em andamento neste Brasil. A professora que me antecedeu fez uma análise interessantíssima sobre a sonegação dos direitos à aposentação. Eu vou procurar, com vocês, fazer uma trajetória a partir do que falou o professor Fagnani, para mostrar que projeto de sociedade e de Estado está em curso e como esse projeto de Estado e sociedade que está em curso, ele impacta os direitos sociais, impacta os direitos previdenciários, impacta a cidadania e impacta a democracia. Porque estamos vivendo um momento no mundo inteiro de acirramento das desigualdades em conta e por conta da ação nefasta e predatória de um capitalismo sem peias ou sem regulação.
O capitalismo é algo novo, né? Nós sabemos. Ele se constitui no século XIX. Ele já vinha em formação, mas ele aparece, vamos dizer, autonomizado no século XIX. E, a partir do capitalismo constituído, esse modo de produção acirrou as desigualdades, aprofundou as iniquidades. E uma sociedade de iguais e de homens livres e fraternos havia sido recentemente prometida pela Revolução Francesa. A história ela caminha não de forma linear, né? Ela caminha com regressos e retrocessos. Quando o capitalismo se constitui no século XIX, a humanidade começa a se dar conta de que as desigualdades se acirram e se aprofundam. E começa a reagir. E começa a demandar do Estado a intervenção e a planificação da economia e a produção de normas que minimamente protegesse aqueles mais frágeis nesta relação. Eu estou falando agora da relação capital e trabalho. E, a partir dessa luta, desta acirrada luta da humanidade, que significou perdas de vidas e significou, na realidade, uma dizimação bastante profunda, mas uma luta bastante acirrada, significou 2 grandes guerras mundiais. A partir desta luta, a humanidade se deu conta, nos 4 cantos do mundo, se é que o mundo tem cantos, a humanidade se deu conta de que a ordem liberal burguesa do século XIX não dava conta das questões econômicas e muito menos das questões sociais. E reivindicou. Claro que tivemos 2 grandes guerras mundiais. Reivindicou, morreu gente, houve uma carnificina brutal, mas, a partir dessas grandes perdas e dessas grandes dizimações, a humanidade se dá conta de que a ordem liberal não dá conta das questões econômicas e das questões sociais, e a sociedade de homens livres, iguais e fraternos jamais se constituiria a partir desta caminhada. Tem um grande pensador que eu gosto de referir, que é o Polanyi. Ele escreve uma obra importante chamada A Grande Transformação, que ele estava olhando para essa sociedade do século XIX e estava querendo entender por que ela foi solapada. Mas, claro que ele está falando de uma Europa num estado de bem-estar social constituído, né, em que ainda não havia sido iniciada a derrocada desse estado de bem-estar social. Então, ele diz o seguinte, o Polanyi: finalmente, a humanidade precisou de 2 grandes guerras mundiais, né, para se dar conta de que as mãos invisíveis, de que nos falava o Adam Smith, têm dono, têm centro. E exigiu, e se deu conta e exigiu que o Estado mudasse o seu papel, planificasse a economia e que houvesse um pacto civilizatório que assegurasse minimamente uma sociedade mais protegida e mais igual. E assim se constituiu a sociedade de bem-estar social. Só que o Polanyi, ele não vivenciou a derrocada desse estado de bem-estar social. E a derrocada desse estado de bem-estar social que se inicia na Europa, no final da década de 70, e sobretudo nos 80, chega no Brasil na década de 90. Chega na América Latina na década de 90. E nós vivenciamos isso. A década de 90 foi uma década, tanto para o Brasil como para grande parte da América Latina, foi uma época em que essa concepção de sociedade e de Estado chegou com força e com ênfase. A Argentina, por exemplo, fez a lição de casa completamente e quebrou. Nós, brasileiros, o Chile, com a ditadura do Pinochet, fez integralmente, foi até referência para esse modelo. O Chile fez a lição de casa, foi referência para esse modelo e quebrou. Hoje, a democracia chilena não conseguiu ainda recuperar aqueles patamares civilizatórios anteriormente conquistados, mas está recuperando. No Brasil, na década de 90, o Brasil foi palco vamos dizer, deste modelo de Estado e de sociedade, mas a sociedade brasileira resistiu. E nós não conseguimos resistir, e eles que queriam implementar esse modelo não conseguiram implementar o modelo como um todo. Veio a reforma da Previdência, veio a reforma administrativa, abriram-se as portas da terceirização no serviço público, veio a reforma do Poder Judiciário, vieram as privatizações, veio o ajuste fiscal,
veio a lei de responsabilidade fiscal, vieram as terceirizações, vieram as burlas à Constituição Cidadã de 1988. A sociedade brasileira resistiu. E este modelo não passou mais pelo crivo da soberania popular do voto. Esse modelo foi um modelo derrotado pelo voto várias vezes. E várias vezes derrotado até que impeachmentado. Então, com isso, rapidamente, sem entrar em maiores detalhes, o que eu quero enfatizar é o que está por trás dessas reformas, que estão sendo a ferro e fogo, a chicotaço, e com ampliação brutal da violência do Estado, estão sendo empurradas pelo Parlamento, mas não pelo Parlamento, chanceladas pelo Parlamento, e empurradas pelas mesmas elites, agora seus netos ou bisnetos, predatórias, que mataram Getúlio, que retiraram Jango do poder, que mataram Juscelino Kubitschek e que retiraram do governo uma mulher honesta. São elites predatórias, hoje rentistas, que vivem das benesses, entre aspas, deste capitalismo na sua nova formatação, que é um capitalismo globalizado, hegemonizado pelos interesses das finanças e que se desterritorializa, entre aspas, porque não se desterritorializa, ele tem centro, mas que ele busca novos mercados, sempre ao embalo e movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E daí as cadeias de valor, e daí as buscas de territórios onde as resistências são menos eficazes, e daí a busca de território onde os salários são menores, e daí as estratégias das empresas nesse sistema concorrencial para competirem à custa da mão de obra do trabalhador, à custa do trabalho, para não perder lucro. Porque este movimento insaciável de acumulação de riqueza abstrata é um movimento íncito e próprio do capitalismo. Só que o capitalismo hoje globalizado, ele não quer mais amarras, ele não quer regulação, ele não quer peias, ele não quer obstáculos a esse livre trânsito, nunca quis. Mas a sociedade, depois de 2 grandes guerras mundiais, conseguiu construir um estado de bem-estar social em que houve um pacto civilizatório. E é este pacto civilizatório que agora as elites e os interesses econômicos, sobretudo econômicos e financeiros, pressionam nesse país de mil e tantas misérias para que seja efetivado. E é assim que nós analisamos as reformas. As reformas, elas se inserem neste modelo de Estado e de sociedade. O que está por trás é retirar do Estado a condição de indutor da economia. É constituir uma sociedade para poucos, em que 60 milhões terão vez. Porque, além desse aspecto, agora um segundo elemento, desse capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, há especificidades brasileiras, há especificidades de cada país. E o Brasil é um país de resilientes raízes e heranças escravocratas, monocultoras e patriarcais. A Casa Grande treme quando a senzala quer entrar na Casa Grande em condições minimamente parecidas. E treme quando a senzala vai para os aeroportos, e treme quando a senzala compra carro e dirige mal, e treme, sobretudo, quando a senzala vai para as escolas, quando a senzala vai para as universidades, quando a senzala começa a se qualificar e começa a se dar conta de que há algo complicado nessa sociedade e que precisa ser superado. Uma das falácias das reformas é a dita modernização. As reformas estão sendo impulsionadas sob o argumento da necessária modernização. Se voltar a uma situação do século XIX, em que no Brasil nós tínhamos escravidão,
em que no Brasil nós tínhamos uma Constituição liberal, que não assegurava o estado de bem-estar e que não condicionava a livre iniciativa ao cumprimento dos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, e que não condicionava a propriedade urbana e rural à sua função social, se nós achamos que isso é modernidade, então apoiemos as reformas. Porque as reformas vão nos conduzir a esse caminho de grande retrocesso, que os europeus já estão dizendo que é equiparado a uma segunda grande recessão, the Great Recession, equiparável à grande recessão que houve em 29 com o famoso crash da Bolsa. Então, esse caminho de volta, no Brasil, ele é mais profundo e encontra raízes numa sociedade escravocrata como a nossa. Então, nós temos dois elementos. Nós temos um capitalismo globalizado, hegemonizado pelos interesses das finanças, cujo movimento é um movimento insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E temos uma sociedade de profundas heranças escravocratas, em que a igualdade nunca foi positiva. A igualdade foi meramente formal, assegurada pelas constituições. Então, esses dois elementos são elementos importantes, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, para poder analisar essas reformas e o que está em jogo hoje na sociedade brasileira. E é por isso que eu acredito, e nós acreditamos, que a gente não pode examinar a reforma trabalhista apenas a partir da análise do projeto de lei 6787. O que é o projeto de lei 6787? O projeto de lei 6787 é um projeto de lei encaminhado pelo presidente Temer. Só um pouquinho. Primeiramente... eu ia dizer primeiramente, eu vou tomar um golinho d'água, porque eu estou com a boca seca. Mas aí, então, voltando às reformas, a gente não pode examinar o PL 6787 sozinho, porque o direito não se interpreta em tiras. O direito é um nível do todo social. Portanto, as tensões, os conflitos, a correlação de força que está presente na sociedade se expressa na produção da norma, se expressa no direito, assim como se expressa nas instituições públicas. Por isso é que se diz, né, que o impeachment significou e ainda significa um golpe institucional. Um golpe institucional, porque as nossas instituições públicas, elas são instituições conectadas com a correlação de força presente na sociedade brasileira nesse momento histórico. E nesse momento histórico, hegemonizado pelos interesses das finanças, há um movimento predatório que não quer obstáculos ao livre trânsito e a regulação social do trabalho, a justiça do trabalho, a previdência, que assegura direitos mínimos, são obstáculos, sim, ao livre trânsito desse desejo insaciável, então vamos eliminá-los. É assim que nós analisamos a reforma. O PL 6787 é esse famoso PL que o presidente Temer, foi aí que eu fiz o parênteses da minha água, o presidente Temer, ele encaminhou como um presente de Natal e divulgou assim, essa é uma falácia, divulgou como presente de Natal o PL 6787, ao argumento, se vocês olharem a exposição de motivos do PL 67, é sempre importante ler as exposições de motivos. São muito parecidas às exposições de motivos do período Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, já no período Getúlio Vargas, por exemplo, né, no primeiro período Getúlio Vargas, aliás, fazendo uma pequena propagandinha, a minha tese de doutorado, não pós-doutorado, de doutorado, examina exatamente esse período e está aí na LTR. Então, esse primeiro período Vargas, né, ele é um período que busca constituir uma sociedade moderna e uma sociedade, vamos dizer, competitiva, etc. Mas ele está fundamentado, né, nesse cenário internacional que se dá conta que o Estado precisa induzir e regular a economia, está fundamentado nesse cenário. Então, esse período Vargas, ele inicia um processo de construção do capitalismo brasileiro, e no processo de construção do capitalismo brasileiro, ele inicia um processo
processo de construção das normas de proteção social e do Estado Social brasileiro, que se complementa em 1988. Há uma dura luta da sociedade brasileira, não é dádiva, há uma dura luta da sociedade brasileira no sentido de constituir a CLT, de constituir as normas de proteção social ao trabalho, que começa em 31 e 32, a CLT, que é de 43, a Justiça do Trabalho, que é prevista na Constituição de 34 e é regulamentada em 39 para ser instalada em 41, e esse processo chega com a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que constitucionaliza esses princípios que são construções da sociedade. As instituições brasileiras, elas são expressões desses movimentos intestinos da sociedade brasileira. Hoje, no Brasil, há uma correlação de forças nas instituições desfavorável à manutenção da Constituição de 88 e às conquistas da Constituição de 88. O que se ouve na Globo News, e eu, sempre que vou para Campinas ao meio-dia, eu ouço a Globo News, e é um programa que vai do meio-dia às 2h, cuja âncora é um jornalista que conhece muito economia, que é o Sardenberg. Então, eu estou sendo irônica. Então, se vocês assistirem a Globo News, tá, vocês verão e veriam que, desde o início, o que é dito é que a construção da sociedade moderna brasileira, que está lá na exposição de motivos do 6787, e uma sociedade competitiva e produtiva, não cabe na Constituição de 88. Então, esta é a tese que está sendo difundida, hein, nesses veículos de comunicação hegemonizados pela Rede Globo. Aliás, a Rede Globo, ela tem sido responsável pela constituição, pela formatação de uma sociedade, em que, na realidade, os nossos anseios por afirmação de direitos ficam subtraídos, ficam sequestrados. Essa Rede Globo, ela provoca um desserviço muito grande do ponto de vista da construção das consciências dos nossos cidadãos, tanto que uma recente pesquisa da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, recentemente publicada pela Perseu Abramo, mostra o perfil dos eleitores do Dória, porque eles veem no Dória um empresário bem-sucedido, apolítico, nega a política e afirma ao empreendedorismo algo substantivo como um valor máximo que é introjetado. Isso, a Rede Globo, ela contribui muito para a constituição desses valores. Mas, voltando ao 6787, que o presidente Temer encaminha como presente de Natal, em 23 de dezembro de 2016, ele tem alguns elementos importantes para nós focarmos, e ele é um dos aspectos das reformas. A primeira reforma estruturante do governo Temer, para nós, foi a PEC 55. A PEC 55, ela limitou o gasto público por congelou, vamos dizer, o gasto público no teto por 20 anos. E nós não sentimos os efeitos ainda, mas vamos começar a sentir brevemente, porque se o gasto público é congelado por 20 anos pelo teto, no limite é um não ao serviço público, é um não à educação pública, é um não à saúde pública, é um não à coisa pública. E voltará a necessidade, então, com força, de que a privatização se consagre, se confirme e se implemente definitivamente. Nas brechas, o Estado atuará. Então, esse é um ideário liberal, ultraliberal, neoliberal. Então, um dos elementos dessa reforma é a PEC 55, que hoje já é uma emenda 65, que já está aprovada. Depois da PEC 55, vieram as reformas da Previdência, que também é PEC, e a reforma trabalhista, por meio de vários projetos de lei. Um deles é o 4330, que nós, do Fórum, eu integro o Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, que a gente chama hoje Fórum contra a Terceirização. Foi constituído em 2011, eu integro a coordenação desse fórum. Nós acompanhamos muito a tramitação do 4330, que é aquele que libera a terceirização geral, sem limites e sem freios, hoje PLC 30 em discussão no Senado da República. Sob o eufemismo de empresas especializadas, tu poderá contratar terceirizados para qualquer atividade.
Ou seja, isso é um retrocesso em relação à súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho colocando freios e limites a essa possibilidade de terceirizar. Bom, esse projeto está no Senado. Enquanto isso, como esse projeto é relatado pelo senador Paim, e nós estávamos há 1 ano fazendo audiências públicas em todos os estados, e, portanto, o relatório estava sendo construído para ser apresentado no final do ano. Quando esse relatório estava sendo construído para ser apresentado, desengavetaram, milagrosamente, a 4302, que foi uma lei de terceirização. Não era de terceirização, é para regulamentar o contrato temporário, mas tem... como é que chama isso? Incorporações de normas de terceirização, desengavetaram esse 4302 para ser aprovado. Bom, tá. Obrigada. Desengavetaram o 4302, e esse 4302, que vem de 98 pelas mãos do Executivo, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, quando assume em 2003, verifica que esse projeto tem regime de urgência urgentíssima, e pelas mãos e pela reivindicação social dos sindicatos, etc., da ANAMATRA, da NPT, de hoje, todas as centrais sindicais que integram o fórum, Luiz Inácio Lula da Silva manda uma mensagem pedindo a retirada desse projeto, porque é um projeto executivo. A retirada não foi aprovada, mas foi retirada a urgência, e esse projeto ficou lá, nas mãos do relator Sandro Mabel, que depois apresenta o 4330, e agora foi aprovado há 4 semanas atrás, desengavetado, foi aprovado o 4302 e sancionado pelo presidente Temer com 3 vetos. Esse aí amplia a possibilidade de utilização de contrato temporário, que são contratos precários, sem direitos e que brigam com as estabilidades no emprego, num país de rotatividade de mão de obra, em que a despedida é vazia. O despedimento é não motivado, como acontece nos países europeus. Daí nós sermos os campeões da rotatividade de mão de obra. Então, esse projeto é aprovado, e, enquanto isso, começa a discussão da reforma trabalhista, do PL 6787, que ontem foi aprovado pela comissão especial, e hoje à noite vai ser votado, segundo o presidente Temer, vai ser votado pelo plenário. Eu só quero fazer três pontos para finalizar desse projeto, para vocês verem a perversidade dele. O argumento é modernização. O argumento é ampliação de empregos e de postos de trabalho. Esse argumento é falacioso, porque sabemos, principalmente nós, do Instituto de Economia, estudamos isso com bastante profundidade, mas a sociedade já sabe que não é retirando direitos que se aumentam os postos de trabalho. Os postos de trabalho e o aumento da produtividade e da competitividade, que são as falácias e o argumento para aprovação, eles dizem com a dinamização da economia. Com o limite do teto do gasto, e com a desconstituição, por exemplo, de setores do BNDES, que agora estão preocupados com a privatização e não com os empréstimos para as empresas poderem se modernizar, na realidade, o que está acontecendo? Quando tu retira essas capacidades do Estado, induzir o crescimento econômico, e quando tu limita o gasto, ao contrário da economia privada, a economia entra ladeira abaixo, e vocês já viram isso, a Fanhane deve ter explicado isso para vocês, que a economia brasileira, e hoje o Valor publica isso, está descendo ladeira abaixo. E não tem condição de se recuperar, a não ser dinamizando a economia, a não ser mudando esse tipo de modelo, a não ser mudando esse tipo de participação ou de coordenação do Estado pela economia, a não ser ampliando o investimento público e não reduzindo o investimento público. Portanto, essa é uma falácia. Várias pesquisas internacionais já mostram que isso é falacioso. A OIT, em 2015, publicou 2 pesquisas, a insuspeita OIT, que é tripartite, publicou 2 pesquisas, primeiro com 63 países, depois com 111 países, mostrando que os países que flexibilizaram e que retiraram direitos são aqueles que
menos geraram postos de trabalho e que apresentam piores índices de produtividade e de competitividade. Portanto, não há relação entre redução de direitos e ampliação dos postos de trabalho. Essa é uma falácia. Chile fez isso na época do Pinochet, quebrou. A Argentina fez isso na época do Menem, quebrou. Nós fizemos isso na década de 90 com o Fernando Henrique Cardoso, não quebramos porque a sociedade resistiu, mas Fernando Henrique entregou o país com um juro altíssimo, que estava na ordem dos 20%, e com milhões de desempregados, que posteriormente foram recuperados, foram integrados à tela de proteção social, sobretudo no segundo governo Lula, com a mesma legislação que temos aí. Ou seja, com a legislação que temos, com a Constituição que temos, com a CLT que temos, nós, de 2006 a 2014, geramos postos de trabalho, diminuímos o desemprego e integramos na formalidade milhares de trabalhadores. Portanto, é uma falácia. A segunda falácia é a judicialização. Ou seja, na realidade, o argumento é que a Justiça do Trabalho está atuando demais, está negando validade aos acordos coletivos, e nós precisamos fortalecer os sindicatos. Isso é falácia, porque, ao mesmo tempo em que o PL diz isso na sua exposição de motivos, retira o imposto sindical, que é o financiamento dos sindicatos, e, ademais, fragiliza a organização dos trabalhadores, quando assegura a organização por local de trabalho, com representantes eleitos independentemente da participação dos sindicatos. E fragiliza a Justiça do Trabalho quando dá eficácia liberatória a esses acordos no chão da fábrica, portanto, privados. E quando limita o acesso à Justiça do Trabalho, por exemplo, não só na arbitragem privada, mas, por exemplo, criando algo que o cível tem, que são os honorários sucumbenciais. Ou seja, o trabalhador vai pensar 30 vezes antes de entrar na Justiça do Trabalho, porque naquilo que ele sucumbir em parte, e grande parte das reclamatórias são parcialmente procedentes, ele vai ter que pagar os honorários daquilo que ele sucumbiu. Então, isso é um retrocesso do ponto de vista da atuação dessa instituição pública. Ademais, este PL 6787, na realidade, o que ele faz, e esse assim eu termino a minha fala, ele transtroca, ele muda o sistema de relações de trabalho no Brasil, porque ele coloca como fonte prevalente de todos os nossos direitos sociais do trabalho aquilo que eu combinar diretamente com o patrão. Ou seja, eu privatizo a relação de trabalho, enquanto, desde 30 a 88, o esforço que fizemos foi no sentido de afirmar a regulação social do trabalho, com ênfase ao contrato social, ao valor social do trabalho e à dignidade da pessoa humana, estabelecendo um patamar civilizatório mínimo a ser observado para que não se regrida a barbárie. No momento em que tu transtroca a fonte, tu retira da lei, que é universal, a fonte prevalente, e tu coloca na negociação coletiva a fonte prevalente, tu possibilita a flexibilização de todos os direitos. E aí, como ela falou, está ruim, mas pode ficar muito pior. Então, tu flexibiliza, e esse é o ponto nevrálgico da reforma, já agora, com 100 e tantos artigos da CLT atingidos, com 100 e tantos direitos construídos sonegados, e uma reforma que, ao invés de elevar o país à condição de uma nação moderna, com trabalhadores integrados, com menos violência e mais igualdade, vai regredir para patamares anteriores a 30 e, portanto, significa, do nosso ponto de vista, um regresso brutal ao século XIX. Nunca dantes visto neste país. Mas, para não deixar todo mundo muito down, para não ter que tomar Rivotril, e para não ter que tomar Prozac, eu quero lembrar uma coisa para vocês que o meu orientador, meu querido orientador, professor Beluso, tem dito, com muita ênfase. E assim eu finalizo, e vou ler também uma coisinha aqui do livro dele, que eu gosto bastante de ler. Ele diz o seguinte: é verdade que o capitalismo tem esse movimento, mas também é verdade que as conquistas do século XX,
que foram conquistas sociais fundamentais para a humanidade. Elas se deram, abre aspas, fecha aspas, contra as leis naturais do capitalismo. Ou seja, o campo da política e da organização é fundamental. Porque, na nossa compreensão e na minha compreensão, quando eu disse que direito é o nível do todo social, a gente entende que direito é luta e organização. Esta é a fonte material do direito. Se ela é luta e organização, a fonte material do direito, esse é o campo do direito pressuposto, antes do direito ser posto pelo Estado, é fundamental que nós nos mobilizemos. E assim eu finalizo a minha fala. É fundamental que nós reivindiquemos, porque o que está em questão, contrariamente o que está sendo divulgado e os taxistas estão respondendo, isso aí é para o Lula não ser preso, o que está em questão é a soberania nacional. O que está em questão é o marco regulatório do pré-sal. O que está em questão são as nossas terras que estão sendo vendidas. O que está em questão é o espaço aéreo. O que está em questão é a empresa nacional. O que está em questão é a democracia brasileira, que está severamente ameaçada. Não só porque a desigualdade sequestra a democracia e ela se aprofunda, mas também porque corremos sérios riscos de termos eleições indiretas. Então, direito é luta, direito é organização, e por isso a chamada para que todos estejamos, no dia 28, na primeira grande greve geral, né, que houve uma depois da Constituição de 88, no período do Fernando Henrique, que foi eficaz. Mas na primeira grande greve geral, depois que o Brasil atingiu um upgrade nunca antes visto nesse país, e depois de que esse Brasil deixou de ser o orgulho nosso que era quando nós íamos para fora, para voltar novamente, né, a ser uma república de bananas. Não nos deixemos iludir pelo canto das sereias. Direito é luta, a reforma não gera empregos, ao contrário, as experiências estão aí para demonstrar isso, e isso é, na realidade, um arranjo de classe, e é o que está em questão, novamente, nesse Brasil de mil e tantas misérias, cujo movimento internacional chega aqui, mas também as especificidades locais contribuem para que esse cenário seja colocado em disputa. Mas ele está em disputa. E, com isso, eu termino lendo aqui uma reflexão do professor Beluso e dizendo que, na realidade, o campo da política é um campo fundamental. Ele exige de nós participação. E ele exige de nós uma coisa muito importante, é que não sucumbamos ao naufrágio de todas as nossas esperanças. Eu vou terminar com essa falinha do professor Beluso, agradecendo novamente a mesa, a possibilidade de estar aqui com vocês, me colocando à disposição. O meu e-mail é magdabia@terra.com.br. Eu estou lá no CESIT, que é o Centro de Estudos do Trabalho, quarta e quinta, mas eu respondo e-mail com bastante facilidade e vou ler essa partezinha final do professor Beluso, que é o meu orientador. Esse livro dele eu acho fundamental. Chama-se O Capital e Suas Metamorfoses. Ele escreveu em 2013, mas ele é muito atual. É simples, diz ele. O capitalismo à norte-americana, que é o que não queres impor, porque lá nos Estados Unidos, numa empresa, se tu tem 200 empregados, tu corre o risco de ter 200 leis, porque é o acordo individual, que é a norma ótima. Então, é simples dizer, o capitalismo à norte-americana atropela a democracia. Sendo assim, temos que entender as políticas neoliberais como uma tentativa de reestruturação regressiva. Esse é o momento em que, tanto do ponto de vista prático, quanto ideológico e teórico, as classes dominantes e dirigentes, em escala mundial, apostam e ganham no retrocesso, no recuo das conquistas sociais e econômicas das classes subalternas. Não é de espantar que se observe a corrosão das instituições republicanas, que seja constante
a retirada e a violação dos direitos sociais acumulados ao longo de 30 anos, que são os 30 anos gloriosos. Difunde-se a ideia, e isso aqui está na reforma, difunde-se a ideia de que a liberação das forças que impulsionam a acumulação do capital é um movimento natural, irreversível, em direção ao progresso e em direção à autonomia do indivíduo. Esta é uma falácia, ou seja, traduzindo para o bom português, é uma falsa ideia e, para ser menos generosa, é uma mentira. Então, assim eu me despeço, dizendo que se vocês forem ler o relatório do deputado Marinho, vocês vão lá encontrar o meu nome como colaboradora desse monstro. Eu estive, sim, como convidada, como vários pensadores estivemos, convidados para participar das audiências públicas na comissão especial. Levamos essas teses para a comissão especial e nenhuma delas foi aproveitada. Mas os nossos nomes constam lá, como colaboradores de um processo democrático que buscou doar à sociedade essa desgraça. Muito obrigada. Desculpe ter ultrapassado o meu tempo.